A paz do Senhor, eu sou Júnior em Cristo. Eu sou o pastor Enos. E esse é o nosso programa Entre Irmãos. Glória a Deus, como vocês estão? Está tudo bem com vocês? Se não tiver, vai ficar em nome de Jesus, né, pastor? Com certeza, já está decretado a sua vitória no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Antes de iniciarmos, né, mais um vídeo, como já é de praxe aqui no nosso canal, eu tenho que pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, comenta nosso vídeo e curte, né? Compartilha aí para o maior número de pessoas que você puder, que vai nos ajudar muito. E comente para poder, através do seu comentário, nós poder trazermos conteúdo, né? Por meio dos comentários, né, que a gente também consegue adquirir temas para os próximos vídeos, né, e que estaremos aqui passando para vocês. E aproveita e vai lá no Instagram, né? Tem algo tremendo lá, né? Temos o Instagram também, o Instagram Entre Irmãos. Você vai lá no Instagram e coloca Entre Irmãos Canal. Você vai ver a mesma foto que está no nosso perfil aqui do YouTube, é a mesma foto que está lá. A mesma foto está no Instagram. E lá no Instagram você vai ver o que lá no Instagram? Você vai ver lá, nós fazemos muita live, né? No Instagram. Agora, quinta-feira, né? Nós temos agora em 15 e 15, né? Todas as quinta-feiras em 15 e 15, né? Nas quinta-feiras nós fazemos a live. Que a live a gente vai batendo um papo com vocês, né? Nós tiramos algumas dúvidas, né? Um papo bom, um papo entre irmãos, né? Só que quem se inscreve, né, sabe qual é o dia certo, porque a gente anuncia, né? Sempre anuncia. Coloca sempre o cartaz, o folderzinho lá para vocês ficarem... Caso for preciso, né, necessário mudar o dia, lá você vai ver, vai estar ciente, né? Sim. Não vai ter nessa quinta, mas vai ter amanhã, entendeu? E tem algumas fotos nossos bastidores, temos momentos nossos na igreja louvando também. Você vai ver lá, vai descobrir alguns talentos, né, do pastor que louva também. Então, vai ser muito bom. Vai lá, se inscreva lá também, nos acompanhe lá também, que vai nos ajudar bastante. E no vídeo de hoje, nesse tema, a gente quer falar um pouquinho sobre... É que esses dias eu tava olhando a Bíblia, né? E tem uma passagem aqui que me chamou muita atenção. Em Efésios 2:8, né? Na real, é uma curiosidade que eu tinha em mente, falar sobre cerca da graça, né? Em Efésios 2:8, está escrito bem assim: porque pela graça sois salvos, né? Por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí, me trouxe uma curiosidade. Graça é um dom. A graça é um dom que é dado por Deus. O que é graça? Graça, não sei, é um sentimento. O que é? Como o senhor pode explicar um pouquinho? Uma definição da graça. Qual é a definição da graça? Muito importante, né, fazer essa observação, porque é um assunto sempre atual, pertinente, né, para a nossa atualidade, né, pelo momento que estamos vivendo, de conturbação, de muita luta, né, agora com essa pandemia que estamos vivenciando aí, tá? E algumas pessoas chegam até duvidar da sua fé, duvidar da sua salvação por conta disso. É importante entender algumas questões sobre a graça, né? A pequena enciclopédia bíblica de Orlando Boyer diz o seguinte: a graça é um favor que se dispensa ou se recebe. Graça, favor que os homens não merecem, mas que Deus livremente nos concede. O novo comentário bíblico diz assim: a graça de Deus é a fonte da salvação. O comentarista Warren Wiersbe, um grande teólogo, ele diz que a graça representa a salvação inteiramente, a partir de qualquer mérito nosso. Significa que Deus faz tudo por amor a Jesus. Já o comentarista bíblico Matthew Henry, ele diz que a graça significa vida nova na alma.
O escritor americano Max Lucado, no seu livro Graça, o nome do livro é Graça, ele diz que a graça significa vida nova na alma. Em outra parte ele diz, a graça é a melhor ideia de Deus. Ao invés de nos falar para mudar, ela cria mudanças em nós. Ele diz que a graça é a melhor ideia de Deus. Que ao invés de nos falar para mudar, né, ele cria formas de mudanças para nós. Nos dá condições de mudar. É interessante observar que o termo graça nós sempre usamos e todos já ouviram falar sobre a graça. Nós aprendemos na escola dominical que graça é um favor imerecido de Deus. Aquilo que nós não merecemos, aquilo que nós não tínhamos ou temos condições de adquirir por nossos méritos. Graça é aquilo que nós não podemos comprar, é algo que ganhamos, né? Mesmo sem termos condições, sem merecermos, melhor dizendo. Graça é um presente de Deus para os homens, para o ser humano, qualquer que seja ele. Mas vale ressaltar que graça, tá, é um presente dado por Deus a todo ser humano, ao qual nós não merecemos e não temos condições de adquirir por méritos humanos. A graça, a graça é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a graça? A graça, o Espírito Santo faz parte da graça, porque é presente. A graça implica na salvação. Por isso que graça, no seu original, quer dizer presente. É dado por Deus sem que nós mereçamos, sem que nós tenhamos condições de tê-lo. Por isso que é um presente. É que nem a questão dos dons espirituais, né? Que é dado por Cristo. A gente não merecemos, mas Deus... Ali é graça. É uma graça, né? Tudo que foi dado por Deus, além do que nós merecemos, é graça. É graça. Os dons do Espírito Santo é uma graça dada A por salvação é graça. A morte de Cristo para salvar nossas vidas é graça. A nossa saúde é graça. A promessa de ida para o céu, graça. Espírito Santo, graça. Os dons do Espírito, graça. Fruto do Espírito, graça. O que nós temos, graça. Igreja, graça. Tudo é graça, porque é dado por Deus, sem nós merecermos. Então, repito, a graça é um presente de Deus dado para o ser humano, tá? Cujo, por nossos méritos, não tinha como nós. Fé, graça, tanto que o texto diz em Efésios 2:8, se leu aí, que somos salvos, né? Pela graça salvos, e isso não vem de vós. É dom de Deus. Pela graça salvo mediante a fé, isso não vem de vós, quer dizer que nós não merecemos a salvação. Não somos dignos dela. Agora, quem é o autor da graça? Eu já disse aqui que o autor da graça é Deus, mediante a Jesus. Em João capítulo número 1, versículo 16, versículo 17, abre aí para nós ler. João Evangelho. Fala a bíblica, né? João capítulo 1, versículo número 16 e 17. O apóstolo faz uma declaração interessante. Lê aí para nós. 16 e 17. Sim. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, quem é o autor da graça? Jesus. Jesus Cristo. O apóstolo João diz aí que a lei, A graça e a verdade veio. foi dada por Moisés, por meio de Moisés, né? E foi Deus quem deu, por meio de Moisés. Mas a graça e a verdade, que é a salvação e a verdade veio por Jesus. Então, quem é o autor da graça? Jesus.
Porque tudo que Deus faz por nós, não é por nós, é por Jesus. Tudo que acontece no meio espiritual, no meio cristão principalmente, né? Naqueles que creem em Deus, que acreditam em Jesus, acontece por causa de Jesus, porque Ele é a graça, Ele é o presente de Deus dado para nós. A nossa salvação é mediante a graça, que é Jesus. Nós não merecemos ser salvos, mas Deus vê em nós. Ele não vê em nós, Ele não vê em Ele vê Jesus. Então, Ele nos dá a salvação por meio de Jesus. Quando nós oramos, e falamos no vídeo que vai ser postado ainda anterior sobre oração, quando nós oramos e Deus atende a oração, Ele não atende porque simplesmente é Ele que está orando, é porque Ele enxerga em mim e em você Jesus. Ele atende os nossos pedidos porque Jesus está em nós. Jesus diz assim: em meu nome pedirão ao Pai, e Ele vos atenderá. Em meu nome, porque se não for pelo nome de Jesus, não atende. Por que não atende? Porque Jesus é a graça verdadeira. Cristo é a graça, né? Ele é a graça. Só alcançamos alguma coisa por meio de Jesus. Se hoje eu tenho casa, se você tem casa, se você tem esposa, filho, um emprego, um salário, o que for, é porque Deus enxergou Jesus em você. Porque Deus enxergou Jesus em nós. Então Ele é o autor da graça. Isso é importante. Nós temos que ser gratos. Não há mérito. Nós temos que ter gratidão e sermos gratos a Cristo, né? Por Ele ser a graça da nossa vida. Então já abro um parênteses aqui. Abro um parênteses aqui para dizer que não existe super-homem, super-pastor. Não, nós somos nada. É tudo por meio da graça, que é Jesus. Não há mérito no homem, tá? Pode baixar a bola, que não há mérito. É por Jesus, porque Deus enxerga Jesus em nós. Deus não olha em nós, Deus não olha somente... Não, Ele nos enxerga como filhos. João capítulo 1, versículo 12. Deus deu o poder a todo aquele que crer no seu nome e se tornasse filho de Deus. Crer no nome de quem? No nome de Jesus. Então tudo que acontece na nossa vida é pela graça, que é Jesus. Nós temos que ser gratos por sermos agraciados Por pelo Jesus. amor de Cristo. É por Jesus. Ok? O que a graça faz? A graça, ela é o amor de Deus que salva as pessoas e as conserva unidas nele. Ou com ele, né? Eu não quero deixar esse vídeo muito longo, mas é importante fazer algumas leituras bíblicas. Tá? Efésios capítulo 2 ainda, versículo número 5 ao 7. Leia aí para nós, rapidão. Você está no programa Entre Irmãos, 5 a um 7. programa que procura esclarecer a Escritura Sagrada de forma mais simples. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, E pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. em quem? Cristo Jesus. Em quem? Em Cristo Jesus. Em Cristo. Quer terminar? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Benignidade, para quem não sabe, é bondade. Você vê tudo em Cristo. Hoje, a igreja está sentada com Cristo. Como é que é? Mas não vai arrebatamento ainda, pastor. Eu não estou dizendo que, falando de que nós estamos lá no céu. Hoje nós estamos sendo representados por Cristo lá no céu. Porque Cristo está lá, nós já estamos lá. Se Cristo está no céu, nós já estamos lá. Por isso que é importante dizer que a graça nos trouxe a salvação. Porque já somos salvos. Já somos salvos. Eu vou repetir, você já é salvo. Eu já estou salvo. Como assim, pastor? Como igreja, noiva de Cristo. Eu sou salvo. Agora, como indivíduo, tem que continuar perseverando.
Aqui é a igreja. A igreja já reina com Cristo no céu agora. Agora, porque Cristo nos representa. É a representatividade, né? A igreja Então aquilo que eu falei antes, quando a gente ora pedindo algo ao Pai no nome de Jesus, ele atende por causa de Jesus, que já está lá. Porque a Bíblia diz que o Senhor já nos abençoou, olha, com toda sorte de bênçãos nas regiões espirituais. Já nos abençoou. Por que nos abençoou? Porque Cristo está lá. Tudo que é de Cristo é nosso. Tudo que é de Cristo é nosso. O céu já é nosso, não tem diabo que tire. Já é nosso, já reinamos com Cristo hoje. Então a salvação, a graça, é o amor de Deus que salva as pessoas e as conserva unidas com Ele. Aonde? Lá no céu. Por meio de quem? Por meio de Cristo. E tira outro texto, mas para não ficar o vídeo longo, né? Segundo, a graça nos dá condições de recebermos as bênçãos de Deus, mesmo sem merecermos. 1 Coríntios 15:10, abre aí rapidão. Só vou ler, tem outro, você pode ler em sua cara também. Salmo 84, versículo número 11, com relação à salvação. Você pode ler Tito, capítulo 2, versículo 11. Vai lá, 1 Coríntios 15, versículo 10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Você entendeu? Paulo está dizendo, me esforcei tanto, fiz tudo aquilo, tudo que eu fiz, sabe? Trabalhei muito mais do que vocês. Ali está se referindo a alguns apóstolos que estavam metendo o cajado nele, falando mal dele. A igreja de Corinto estava falando mal dele. E ele disse, eu trabalhei mais do que vocês. Porém, a diferença de mim entre vocês é que eu reconheço que tudo que eu fiz foi Jesus Cristo que fez em mim. Né? Não há mérito em mim. E tem uma passagem que ele diz assim, tanto o querer ou efetuar vem do Senhor. Então, a graça, tá, ela nos dá condições de recebermos as bênçãos de Deus, mesmo sem merecermos. Não existe grande pregador, não existe grande pastor, não existe grande orador, não existe grande apóstolo, não existe grande igreja. Não, existe Cristo no centro de tudo. Tudo é dele. Para a glória dele. A honra é dele. Se você trabalha um dia inteiro por evangelho, louve a Deus por isso, porque se um dia que Deus achar que você está demais, ele tira você e coloca outro no seu lugar. Porque a capacitação, a capacidade, melhor dizendo, quem dá é ele. Fácil assim. Simples assim, não há. Amém? Terceiro, a graça não nos deixa presos no pecado. Vale ler, Júnior, Romanos capítulo 5, 19 e 20. Romanos capítulo 5, 19 ao 20. Espero que nossos amigos, irmãos, né, internautas, ouvintes, estejam atentos nesse momento, porque é muito importante falar sobre a graça. Nós vivemos por meio da graça. Não há super-homem, nós não merecemos nada de Deus. Foi a graça, foi Jesus que nos escolheu. É por meio de Jesus que nós estamos aqui. Que vivemos, temos saúde, por meio dele. Tudo que adquirimos é por meio dele, para ele, e para a glória dele. Romanos capítulo 5, versículo 19 e 20. Show? Está muito longe. Glória a Deus. É assim, irmão. Tá ao vivo é assim. Olha lá. Capítulo 5. 5 o quê? 19 e 20. 19 e 20. Vamos lá. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim pela obediência de muitos serão feitos justos. O 19. Isso O foi 20, 19. o 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superou
superabundou. A graça. Superabundou a graça. Superabundou. Superabundou. O que é isso? Quer dizer que ultrapassou de forma tal, de tal forma, que não há como eu ou você contabilizar o que a graça fez por nós. Aonde abundou o pecado? Se o pecado, eu vou explicar para você, se o pecado causou estrago e causou, por isso nós somos considerados caídos, a graça ultrapassou, porque nos deu direito de vencer o pecado e recebermos salvação. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, ultrapassou o pecado, a graça ultrapassou o pecado. Por quê? Porque Cristo se fez pecado por nós. Por isso que Paulo vem dizer em Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por que não há condenação? Porque Cristo venceu por nós. Glória a Deus. O crente não pode ser julgado o pecado de crente. Vai ser julgado do crente diante do tribunal de Cristo é as obras. Pecado não. Porque o apóstolo João diz no capítulo, em 1 João capítulo 1, do versículo 5, 6 e 7, ele diz que filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos advogado diante do Pai, né? Jesus Cristo, seu Filho amado, né? E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, versículo 7, né? De todo o pecado. Então não importa o nível de pecado que eu fiz, se eu confessar, estou perdoado, diabo querendo ou não. Que Deus abençoe a sua vida. É pela graça que somos salvos. Somos salvos. Se esse vídeo te ajudou, nos ajude a ajudar maior número de pessoas. Compartilhe, né? E nós sejamos gratos, né, por sermos agraciados Pela bondosa pela graça. bondosa graça de Cristo Jesus. Então compartilhe esse vídeo para ajudar mais pessoas, que essas pessoas sejam agraciadas pelo poder da palavra, né? Entendeu? Até o próximo programa, assim Deus querendo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.